Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje nós, como sempre, faremos o programa ao vivo na quarta-feira e nós vamos tratar de um assunto que é de interesse dos trabalhadores e de interesse também dos brasileiros, de um modo geral, especialmente dos assalariados e dos que estão, digamos, que têm uma renda menor, né? Não pertence à classe dos ricos e abastados. Nós vamos falar da questão tributária, mas focada numa campanha chamada Imposto Justo, Assine para Mudar, que é feita pelo Sindifisco Nacional. Nós até temos aqui mais para frente um vídeo e a gente vai exibir o vídeo. O Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Eu queria até saber se eu já posso mostrar, Enéas, aqui, um folder, né, da campanha Imposto Justo, o IN está riscado aí, né, com X, Assine para Mudar, que é um projeto de lei de iniciativa popular. E a balança está aqui desequilibrada, como também desequilibrada se encontra em outros casos e situações da vida nacional. Bom, com quem que nós vamos conversar sobre esse assunto? Com dois dirigentes sindicais. Um é o Rubens Nakano, que preside a delegacia sindical do Sindifisco aqui no estado de São Paulo. E o outro sindicalista é o João Alberto Rodrigues de Souza, presidente do Sinesp, Sindicato dos Especialistas em Educação do Ensino Municipal de São Paulo. Agradecemos já a presença dos dois e vamos ver se nós esclarecemos aqui a respeito dessa questão tributária, mais focada a discussão aqui na campanha. Eu vou começar pelo Nakano, agradecendo muito, viu, Nakano, a sua presença aqui, e perguntar se você é fiscal, né, se é o nome que se dá ao profissional dessa área, se é fiscal, se é agente fiscal, qual é o nome e qual é a sua formação, se você é economista, se você é administrador, e também já entrar nessa campanha, desde quando ela existe, como é que ela está se desenvolvendo. Boa noite, João Franzin, boa noite. Eu sou auditor fiscal da Receita Federal desde 97. Minha formação é engenharia civil da Escola Politécnica em 72. Eu estou atuando no sindicato desde 2007. Correto. Tá? E desde 2008, aproximadamente, que o nosso sindicato luta pela correção da tabela do imposto de renda pessoa física. E tivemos algumas vitórias. E essa campanha visa corrigir o que o governo deixou de fazer pelos assalariados. Ou seja, em 96, se quem ganhava menos que 9 salários mínimos não pagava imposto de renda, hoje, aproximadamente, quem recebe menos que 2,6 salários mínimos já paga imposto de renda. Então, o projeto que nós propomos em maio, apresentamos em maio no Congresso Nacional, no dia 21 de maio, antes da iniciativa popular, que teve uma grande repercussão no Brasil todo, apresentamos esse projeto que visa corrigir uma série de distorções tributárias que vão se acumulando ao longo dos anos. Perfeito. Eu queria aproveitar e mostrar aqui, e comentar um pouco a tabela do imposto de renda retido na fonte. É isento de desconto do imposto de renda na fonte o trabalhador que ganha até R$ 1.710,78. De R$ 1.710,79 até R$ 2.563,91, o leão lhe toma 7,5%, o que dá do seu salário, aqui, e tem a parcela a deduzir, podendo deduzir R$ 128,31. De todo modo, não precisa ser especialista para saber que é uma facada e não tem sentido, no meu modesto modo de entender, descontar o imposto de renda de quem ganha R$ 1.700, R$ 1.800. Eu, pessoalmente, fazendo a ressalva, que o João Alberto, que aqui é o leigo que fala, eu não sou contra taxar salários, mas eu entendo que deveria haver um critério mais justo. Por exemplo, taxação acima de R$ 5.000, porque você já estaria atingindo um padrão que no Brasil é alto. E aí você colocaria uma taxa razoável, 2% ou 3%, não mais que isso. Eu queria perguntar, no pessoal do teu sindicato, os especialistas em educação, os trabalhadores dessa área sofrem descontos nos salários? E esses descontos atingem, digamos, quanto da categoria? 50%, 40%, 80%? Você tem esses dados?
Boa noite, Franzinho. Boa noite, seus telespectadores. Sempre um prazer estar aqui no seu programa. Os profissionais de educação pagam impostos como toda a população paga, né? E os sindicatos têm na área da educação essa preocupação social, né? Não só com o seu próprio bolso, mas com o bolso do trabalhador, com a qualidade de vida da população, né? E a gente, ao ver uma campanha que tem por objetivo privilegiar o trabalhador, principalmente das classes mais populares, né? O sindicato se vê com toda coerência levado a participar do movimento, apoiar a campanha e estar junto com os trabalhadores, né? Da minha categoria, 100% paga imposto de renda, não tem a mínima dúvida. Perfeito. Agora no sindicato o pessoal reclama, você sente lá uma pressão da base nesse sentido? Existe uma grita? Existe uma grita por causa das injustiças que nós temos no país, né? Você vê um empresário ganha R$1 milhão de dividendos e lucro e não paga um centavo de imposto. E o trabalhador, a partir de R$1.710, é contribuinte. Né? Não dá para aceitar esse tipo de incoerência num país com tanta desigualdade como o nosso. Quer dizer, é uma forma de aumentar a injustiça no país se você não corrigir essas distorções que a arrecadação fiscal provoca no bolso do trabalhador e que obviamente vai refletir depois no serviço que é prestado. Mas a gente está agora com um foco bem centrado nessa questão da arrecadação, quer dizer, como que se pode tentar minimizar as injustiças no momento em que se vai lá no bolso do trabalhador e se pega sem opção de escapatória a contribuição dele para a sociedade. Perfeito. Eu registro que houve um pequeno avanço recentemente, até por obra da presidente Dilma, que ouviu o movimento sindical. Na questão da PLR, só paga imposto de renda quem tiver uma PLR, participação no lucro e resultados, acima de R$6 mil. Como pouquíssimos trabalhadores brasileiros recebem PLR acima desse valor, eu quero crer que a imensa maioria ficou desobrigada de recolher o imposto de renda sobre a participação nos lucros e ou resultados, a famosa PLR. Eu quero voltar aqui ao Nakano, focar novamente essa campanha e o projeto de lei de iniciativa popular. Nós tivemos no Brasil há alguns meses manifestações populares muito fortes, o povo na rua, com faixas, com cartazes, e contra tudo e contra todos, mas eu vi pouco foco na questão tributária, né? Por que a questão do imposto não mobiliza multidões, não ganha o coração das pessoas? É porque é um assunto árido, as pessoas têm dificuldade de entender? A que você atribui essa falta assim, de mobilização mais enfática em torno disso, Nakano? Bom, eu entendo que o tema realmente tributário é extremamente árido para a maioria da população. É um tema que é importante a nossa população estar ciente de todos os problemas que temos, que nós arcamos, sem muitas vezes saber o que nós estamos arcando, e para também poder criar uma cidadania nesse país. Por quê? Todos nós, como assalariados, somos um setor da sociedade. Todo o setor da sociedade luta pelos seus direitos, lutam firmemente, tem na Câmara seus representantes, enquanto que os assalariados, especificamente nessa questão tributária, não tem nenhum representante que defenda especificamente sobre esse assunto. Então, é um tema que é importante, tem que ser levado à rua, sim. Tentamos levar em junho um pouco essa campanha na rua, só que o movimento foi muito forte, mas não conseguimos colocar naquela época essa campanha. Então essa campanha estava começando naquela época e agora o objetivo nosso é incentivar ao máximo essa campanha, que é uma correção de uma injustiça muito grande contra o povo assalariado, principalmente o de menor renda. E para complementar o que foi falado anteriormente aqui, a discrepância é muito grande nesse país. Por exemplo, se o PLR, embora a maioria da população não receba acima de 6 mil, que não vai receber a tributação, esse mesmo lucro que é pago como PLR, que pode ser tributado, da outra ponta, né, do capital, não é tributado. Então, veja-se, nesse país, se a gente não se movimentar
não brigar pelos nossos direitos, vai continuar tudo como estamos. Então, é fundamental que nós, como povo, sabemos o que lutar, o que reivindicar e como reivindicar. Tá? Esse é o ponto mais importante que eu acho nessa campanha, é o fortalecimento da cidadania. Eu quero até registrar aqui, embora fazendo a ressalva de que um assunto não tem relação direta com o outro, mas que um dos fatos mais marcantes da história brasileira foi a derrama, né? Que a coroa aumentou drasticamente os impostos, na verdade, o saque, né, sobre aqui a colônia para mandar recursos lá para a metrópole para acertar suas diferenças com a Inglaterra e com os outros países hegemônicos da época, de modo que esse é um assunto que, se a gente for puxar, a gente vai ver que tem uma carga, tem um acúmulo aí de coisas mal resolvidas ao longo da história brasileira. Mas eu queria voltar aqui ao João Alberto Rodrigues de Souza, que preside o Cinesp. E, ô João Alberto, eu trabalho na agência sindical, tenho lá contato com o movimento sindical de tantas tendências e tantas categorias, e entro lá no site das entidades, das centrais, das federações, das confederações. Eu não vejo esse assunto postado nos sites, eu não vejo as direções sindicais tocarem nesse assunto. Há um desconhecimento das direções a respeito desse problema? O Brasil, na parte da educação, tem uma série de desafios a vencer, né? No caso dessa área, né, a gente já tem pouca educação financeira. Certo. Né? Poucas pessoas são aquelas que sabem fazer uma continha e ver o quanto que um juro cobrado é escorchante, quanto que vai sair o total do pagamento que ele vai fazer do empréstimo, né? E quanto que ele vai ter que arcar do seu salário futuro para pagar interesse de bancos e financeiras, né? Na área fiscal, menos ainda, né? A educação fiscal é muito pequena. E como aqui no Brasil a gente está começando agora a distinguir no preço das coisas o quanto que se paga de imposto, é que agora que nós vamos começar a criar nas pessoas a consciência de que ela está pagando imposto mesmo que ela não saiba. Tá. Né? Eu já vi entrevista de gente dizendo, eu não pago imposto. Né? E ele não sabe que cada litro de combustível, cada Coca-Cola, cada água, cada refrigerante que ele bebe, ele está contribuindo com o imposto e pagando a mesma coisa que o milionário paga. Né? Então, essas injustiças que a gente vê, a população não toma ciência, ela não percebe que grande parte do preço do produto não é nem o custo da mão de obra, nem o custo da produção, nem a matéria-prima. É aquilo que vai destinado ao governo na forma de imposto. Perfeito. E tão grave quanto a arrecadação drástica é a má aplicação dos recursos ou desvio do recurso. Eu vou citar um caso clássico aqui. Eu sempre fui a favor da CPMF. Eu considero que era um imposto justo. Por quê? Porque tributava de forma, digamos, escalonada. Se eu movimentasse R$1.000 no banco por mês, eu pagava em cima de 1.000. Se eu movimentasse 50 milhões, eu pagava em cima de 50 milhões. Mas em razão de não ter havido uma aplicação adequada, a direita fez uma campanha desgraçada na mídia, pressionou os parlamentares e nós acabamos perdendo recursos para a saúde. E aquele imposto que havia descoberto uma mecânica correta, nós perdemos. Isso também eu considero que foi um prejuízo para a cidadania. Bom, eu vou fazer uma pequena interrupção porque nós temos o Na Linha. É isso, Enéas? Podemos chamar? Já... Ok? Boa noite, Márcia Caldas Fernandes, presidente do Sindicato Comercial de São José do Rio Preto. Está muito quente em Rio Preto, Márcia? Boa noite, está bem quente, Franzinha. Aqui é uma terra quente de natureza. É verdade. Escuta, o sindicato passou por um processo eleitoral recentemente. Conte pra gente quando ocorreram as eleições e foi chapa unitária. E como será a vida, quando é que essa diretoria toma posse? Bom, as eleições ocorreram no dia 3 e 4 de setembro. Nós tivemos chapa única, mas também tivemos um trabalho muito bacana desenvolvido e reconhecido nas urnas, porque nós tivemos 99,09% de aprovação para a nossa chapa. E essa diretoria, ela toma posse a partir do dia 20 de dezembro. Em dezembro estaremos tomando posse.
Correto. Agora, Márcia, toda chapa tem uma plataforma e quando assume, a diretoria terá de correr atrás e colocar aquelas bandeiras em prática, né? Aponte assim 3 eixos que você considera centrais da plataforma da chapa vencedora e da futura diretoria do sindicato. Bom, o trabalho nosso está muito focado no crescimento e na aproximação do comerciário com o sindicato. E nesse trabalho nós temos a proposta de trabalho da creche para a mulher trabalhadora, que nós sabemos que não atende às condições das trabalhadoras aqui de São José do Rio Preto, e nem do estado de São Paulo, nem do Brasil. Então nós temos essa luta que é a creche para a mulher trabalhadora. Temos também um grande projeto que é das casas para o comerciário, que nós em 2013, final de 2013, estaremos já provocando algo que venha de encontro com isso, para que a gente possa achar uma área e também construir o conjunto habitacional do comerciário. E seria em Rio Nisso Preto? nós temos as grandes lutas. E esse conjunto habitacional seria em Rio Preto ou ali nas adjacências? Não, seria em Rio Preto, mas uma área não central, claro, mas dentro da cidade de Rio Preto, no perímetro de Rio Preto. Perfeito, Márcia. A categoria está em campanha salarial agora. Parece que a data base é 1º de setembro. 1º de setembro, desculpe. Como é que está a campanha? Já começou a negociação com o patronato? Bom, nós tivemos apenas uma reunião e nós estaremos já amanhã negociando também junto com a FEComércio, estaremos tendo uma reunião amanhã com a FEComércio e na próxima semana estaremos conversando a nível regional. Correto. Márcio, eu quero agradecer muitíssimo a sua gentileza de nos atender neste horário, participar aqui do programa. E nós estamos aqui com 2 dirigentes sindicais hoje. O Rubens Nakano, que preside a delegacia do Sindicato Nacional do Sindifisco, ele é auditor, né, da Receita, e João Alberto Rodrigues de Souza, presidente do Sinesp. Nós estamos tratando de um projeto de iniciativa popular, que eu até queria já te passar aqui ao vivo, que eu considero importante o movimento sindical aderir, porque ele visa criar uma base de arrecadação mais justa, para que os mais ricos e abastados paguem o suficiente e desonerem assim quem está mais na base da pirâmide. Então aí depois a gente volta, após o programa a gente se fala para ver em que medida o Sindicato de Rio Preto tem interesse em apoiar essa campanha que eu considero muito justa, viu, Márcia? Ok? Certo. Então tá bom. Para mandar um abraço para os nossos companheiros que estão aí, a gente estaremos sempre unidos aí no que for melhor para o trabalhador. Perfeito, muito obrigado. Falamos com a Márcia Caldas Fernandes, que preside os sindicatos comerciários de São José do Rio Preto e região, a entidade que passou por um processo eleitoral recentemente, e a Márcia, que é a atual presidente, foi reeleita. O Gazola faz aqui uma pergunta, o Robson Gazola, diretor aqui do programa, eu já coloco no ar, mas há uma pergunta do Josué do Ipiranga, dizendo o seguinte: foi citada a derrama, o movimento histórico contra a exploração dos impostos. No Brasil de hoje, com o nível absurdo de impostos, poderia haver uma revolta com o povo nas ruas, João Alberto? Ou isso não cala fundo no coração das massas? Olha, eu acho que na medida em que as pessoas tomarem consciência e perceberem o quanto que elas contribuem para esses recordes e mais recordes de arrecadação fiscal que são batidos no país, certamente elas vão ficar muito mais mobilizadas do que elas estão atualmente, né? E o projeto dessa campanha do Imposto Justo, ele realmente toca em questões que mexem diretamente com a renda e os benefícios que as pessoas recebem. Por exemplo, o projeto está preocupado com a correção da tabela do imposto de renda, que está aí estagnada e a cada ano prejudica mais os trabalhadores, né? Num período aí de menos de 20 anos, um trabalhador que em 1996 apenas a partir de 9 salários mínimos é que pagava imposto de renda, hoje com 2 salários mínimos e meio é contribuinte. E a situação, na medida em que você vai segurando e arrochando a tabela, vai piorando a cada ano. Ou seja, você vai trazendo cada vez mais trabalhadores de baixa renda para a categoria de contribuinte do imposto de renda. Isso é uma coisa muito ruim. E o projeto
toca nesse ponto, assim como toca em outros pontos importantes. As deduções com a educação, aumentar o tanto que pode ser descontado, a questão do juro pago pela aquisição da casa própria e no aluguel, são deduções que são importantes de serem feitas no imposto de renda e que certamente melhorariam em muito o padrão de vida das populações mais pobres. Perfeito. Na Cano, o Robson Gazola, jornalista, ele é diretor aqui do canal. E ele te pergunta se a instituição, o Sindifisco, teria algum vídeo institucional da campanha para exibir aqui na emissora. Vocês têm esse vídeo e vocês disponibilizariam aqui para a TV comunitária? Temos sim, disponibilizamos. E como é que faz para ter acesso a esse conteúdo? Eu tenho gravado aqui no meu pendrive e posso te passar imediatamente, tá? Logo que terminar o programa. Robson, então já está respondida a sua pergunta e ele já veio com a mídia aqui adequada, então eu quero crer que a TV terá esse conteúdo. Os materiais que eu acessei pelo site lá do meu micro, eu achei de boa qualidade, didáticos e com definição, né, suficiente, pelo menos na tela do micro, pareceu para a TV. Pergunta aqui o Jaime, do Jardim Bonfilholi, eu volto aqui ao Rubens Nakano. Se ele quer saber, se o Rubens Nakano considera que a carga trabalhista, são os encargos sociais, na verdade, que incide sobre os salários, devia ser mais baixa. Bom, eu acho que deveria acertar primeiro o imposto de renda, né? E outras distorções que houverem. A nossa campanha visa corrigir a distorção do imposto de renda, né? Tá? E tem correções importantes, por exemplo, aluguel, como bem falou nosso colega, aluguel e juro da casa própria seria deduzido, né? Isso representaria mais o real do que sobra de dinheiro para o assalariado. Por exemplo, a educação. A educação nós estamos pleiteando 12 mil o limite de dedução. Correto. Por quê? Isso... Hoje, qual que é o limite para a educação? É R$ 3.091. Tá? Quem tem 2 ou 3 filhos pequenos em escola particular já vai tomar paga uma muito facada. mais. Tá. Sendo que tanto a prefeitura como o Estado paga em média para educar uma criança R$ 4.400. Tá. Então a proposta nossa de R$ 12.022 deduzido no imposto de renda daria mais ou menos essa base. Ou seja, a gente quer propor também uma base real com que o Estado hoje gasta para educar a criança aqui no país. Perfeito. Eu quero voltar aqui à tabela do imposto de renda, João Alberto, citando aqui a faixa máxima, que é acima de R$ 4.271,59. E a paulada é 27,5%. É injusto, é abusivo, na verdade, que, puxa vida, ninguém que ganha porque R$ 4.271,59. A hora que você faz os outros descontos, não é? E desconta esse imposto de renda, o salário cai para quanto? Para R$ 3.000? Isso, e você vê aí, basta fazer uma pequena quantia de matemática. Você está trabalhando para o governo mais de 3 meses do ano, né? Porque 27% é mais de 1/4 do seu vencimento. Sim. Então você começa a receber o seu dinheiro depois de março, porque até lá você está trabalhando para pagar imposto. Para o sócio oculto. Perfeito. Bom, eu acho que o número, ele colocado aqui é explícito, não cabe nem mais qualquer comentário. Agora, eu volto a insistir, Nakano, que é preciso, eu não quero aqui, longe de mim, querer ensinar o Sindifisco aqui a fazer sindicalismo, mas eu acredito que precisa haver uma abordagem mais direta com os dirigentes sindicais das centrais, especialmente das centrais, das federações e das confederações, para que eles abracem essa causa. Eu até sugiro que vocês enviem esse vídeo para as entidades sindicais também, porque muitos, certamente, premidos pelas urgências do dia a dia, pelas demandas diárias que há numa entidade sindical, isso passa batido. Mas você tem em metalúrgicas, por exemplo, trabalhadores qualificados, ganhando por volta de 3.000, 3.500, eles sofrem uma pancada de desconto. Então, como é que faz? O Sindifisco, vocês têm um contato com o conjunto do movimento sindical ou tem que esperar o sindicato acessar o site de vocês? Nós já entramos em contato com basicamente todas as grandes centrais, né? A CUT, a CGT, o GT, CBT, já entramos em contato com todas elas, já conversamos, inclusive elas estão em parceria conosco nessa campanha.
Mas o que eu percebo é que muitas vezes a gente precisa de um contato direto com as bases. E então a gente já foi também nos metroviários, tá? Já entramos em contato com eles, deixamos folders, né? E o contato é muito grande com eles, tá? Só que está faltando talvez uma explicação mais detalhada sobre os benefícios. Porque outro grande benefício que eu vejo nesse projeto é sobre o imóvel que a gente compra. A gente compra um imóvel há 10 anos atrás, o valor tem que ser congelado. Aí, na hora que a gente vai vender, a diferença é considerada como lucro e taxa 15%. Então, isso é uma coisa que preocupa a todos, independentemente do valor do imóvel. Então, isso aí vai ser corrigido nesse projeto, vai ser corrigido anualmente pelo IPCA. Então, não teria aquela distorção de comprar um imóvel por R$100 mil 10 anos atrás, vender por 500 mil agora e considerar 400 mil como lucro. Tá? Então, são essas distorções, né, que queremos corrigir. Perfeito. O Nildo Nogueira, que sempre participa do nosso programa, a quem eu mando um abraço, comenta aqui: está na hora da população ir às ruas enfrentar o governo federal que não faz a correção da tabela do imposto de renda. E com isso, todo ano, com os aumentos das convenções coletivas de trabalhadores, o trabalhador tem um aumento na sua renda e um aumento também no imposto aqui, diz o Nildo. Aliás, Nildo, tem caso que, dependendo da passagem de faixa, o trabalhador tem perda. Aquele ganho que ele teve, que o sindicato foi lá, lutou, negociou, às vezes até greve realizou, ele perde, porque ele entra numa faixa e aquilo tudo é consumido pelo desconto mastodôntico, né? E ele diz mais aqui: eu acho que está na hora da população fazer um movimento em prol dos que estão cada vez mais com a corda no pescoço, porque a tributação neste país é uma vergonha. Hoje o trabalhador está pagando 5 meses de trabalho somente para impostos. Registra aqui o nosso Nildo Nogueira, que inclusive é aqui do bairro do Limão e mora e também é dirigente sindical dos comerciários de São Paulo. Eu queria mais uma vez aproveitar aqui, antes de chamar o intervalo, mostrar o folder do Sindifisco, Imposto Justo, assine para mudar, um projeto de lei de iniciativa popular. Eu vou ver se eu pego aqui tem até o site do Sindifisco. Você pode me dizer, Nakano, qual que é o site do Sindifisco? Podia pegar esse folder aqui, já tem o site para fazer a assinatura. Perfeito. Olha, então você nem precisa entrar no site do Sindifisco, já tem aqui, ó. É muito simples. www.impostojusto.org.br. Repetindo, www.impostojusto.org.br. Quero te dizer o seguinte, Nakano e João Alberto. Nós temos lá o site da agência sindical. A partir de amanhã ou de depois de amanhã, nós vamos colocar como um link permanente no nosso site, que é bastante acessado pelo movimento sindical. É uma forma também da gente colaborar aqui com essa causa, que ela é justa e urgente que se façam as mudanças e atualizações aí flagrantes, né? Porque o prato mostra aí da balança, mostra um desequilíbrio concreto. Nós vamos ao intervalo, temos aqui as participações dos nossos habituais aqui parceiros e voltamos daqui a pouco com Câmara Aberta Sindical. Tratando hoje com o Rubens Nakano, presidente que preside ou dirige a Delegacia Sindical do Sindifisco do Estado de São Paulo, e o João Alberto Rodrigues de Souza, que preside o Sinesp, Sindicato dos Especialistas em Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo. Eu quero falar depois sobre educação, que houve aprovação e a sanção de uma lei importante que carreará mais recursos para a educação a partir dos royalties do petróleo. Vamos ao intervalo, voltamos já já. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. A chapa 1 do Sindicato dos Comerciários de Rio Preto e região foi eleita com 99,9% dos votos válidos. O pleito aconteceu dias 13 e 4 de setembro. A presidenta reeleita Márcia Caldas Fernandes contou com a presença do presidente da FEComerciários, Luiz Carlos Mota, na presidência da mesa apuradora.
O mandato é de 5 anos e as principais metas da nova diretoria é promover ações na base, construir creches e casas à categoria, valorizar as comerciárias e realizar cursos de qualificação profissional. Júnior Barão, prefeito de Votuporanga, recebeu Lia Marques, presidenta dos Sincomerciários, e o presidente Mota em seu gabinete dia 5. Mota e Lia reivindicaram ao prefeito a instalação de creche em horário diferenciado para atender os filhos dos comerciários. Uma série de compromissos marcou a passagem do presidente Mota em Garça dia 5. Com o presidente do sindicato, Geraldo Alves dos Santos, e diretores, visitou as instalações dos Sincomerciários, onde participou de reuniões. À noite esteve num jantar de confraternização. Dia 6 manteve estreito diálogo com os trabalhadores no comércio. Mota falou sobre questões comerciárias e trabalhistas e, entre outros, acerca da construção de creches à família comerciária, assunto que tem se sobressaído em suas visitas pelo estado. Bárbara dos Reis, da Lu e Companhia, foi eleita Miss Comerciária 2013 de Bragança Paulista e Antônia Santos da Oscar Calçados foi coroada em Jacareí. Os desfiles aconteceram no sábado, dia 7. João Pérez Fuentes, presidente dos Sincomerciários de Bragança Paulista, e Luiz Urubatã, presidente em Jacareí, agora torcem para suas candidatas que vão concorrer ao título de Miss Comerciária Paulista 2013, dia 23 de novembro, no Centro de Lazer da Federação, em Praia Grande. O feriado de 7 de setembro foi comemorado de modo diferenciado pelos Sincomerciários de Tupã. Presidido por Amaury Mortágua e tendo o presidente Mota como tesoureiro, o sindicato celebrou o Dia da Pátria com a realização de uma tarde recreativa. O Clube dos Comerciários de Tupã contou com maciça presença da categoria. Mota passou a tarde de sábado com os associados que, por meio de sorteio, foram contemplados com TV de LED 32 polegadas, notebook, tablet, forno micro-ondas, entre outros prêmios. O empresariado vive, cresce, enriquece e super enriquece com a inflação. Então, essa conversa fiada de que a inflação não pode dar reajuste, isso não existe. É o governo, na verdade, é o governo que articula com o empresariado para não dar inflação, para não bater com as metas do governo do FMI. Nós somos contra a inflação. Para nós, a inflação deveria ser zero. Mas para nós também não é inflação. Para nós também não é problema a inflação, desde que a gente conquiste, né, os reajustes com ganhos acima da inflação. A equipe do Câmara Aberta Sindical foi até a sede do Sintoresp, Sindicato dos Hoteleiros de São Paulo, para conversar com Francisco Calazans Lacerda, presidente da entidade. Calazans falou do reajuste de 9,5% nos salários. O acordo desse ano foi muito bom, nós pegamos mais de 2% de aumento real. Muito bem, voltamos com Câmara Aberta Sindical, hoje falando da campanha que está sendo conduzida pelo Sindifisco Nacional, Imposto Justo. Eu já mostrei aqui um cartazinho, queria mostrar de novo o site, né? www.impostojusto.org.br, e o Rubens Nakano, que representa o Sindifisco aqui no Estado de São Paulo, me lembrou do seguinte, dos passos, né, para você assinar o projeto de iniciativa popular para ver se nós pressionamos o governo e o Congresso Nacional a mudar e transformar a nossa base tributária num sistema mais justo. Você terá que digitar seu nome completo, a cidade onde você reside, o estado e também o número do título de eleitor. São 4 operações básicas, ninguém vai perder o horário da janta ou do almoço ou estourar o expediente por causa disso. Dá para fazer em casa também. Então, são 4... E dá para consultar no próprio site o título de eleitor. Dá para consultar às vezes a pessoa no não próprio tem... site. Ele está também lembrando o seguinte, às vezes você, claro, eu não ando com o meu título de eleitor, você nem sei o número, aí você consulta no próprio site, ele já tem esse dispositivo e você terá a informação necessária para completar aqui e ser um signatário
desse projeto necessário. Aliás, antes de vir aqui ao Câmara Aberta Sindical, hoje eu falei com o Antônio Rogério Magri, até porque nós vamos trabalhar juntos amanhã, cedo em Guarulhos, nos metalúrgicos. E o Magri me falou coisas que eu não sabia, é um assunto, jornalista não sabe de tudo, jornalista faz de conta que sabe, né? Aliás, o Renato Pompeu diz assim, o bom jornalista não é o que sabe, o bom jornalista é aquele que sabe quem sabe. Então você tem que ter fontes boas, né? Esse que é o pulo do gato, né? E o Magri me dizia o seguinte, olha, no Brasil paga-se mais imposto de remédio, sobre os remédios para nós seres humanos, do que para animais, que eu acho uma coisa esdrúxula. E também essa outra informação de que se você compra um carrinho 1.0, que é carro da classe média baixa, né? Você paga IPVA. Agora o Ike Batista compra lá um iate e não paga imposto. Ele é isento de imposto. Parece que também jatinhos, né? Esse jatinho no Brasil é cheio de... O sujeito acha que corrido já tem que comprar um jatinho. Também não paga imposto. Eu queria saber do Nakano se isso procede e como fazer para mudar essa condição, porque ela é flagrantemente, ela é escandalosamente injusta. Essa outra injustiça que nós queremos resolver, sanear nesse projeto, fazendo uma PEC, um projeto de emenda constitucional, para alterar a Constituição. Por quê? Equivocadamente, houve uma interpretação que veículo automotores não englobava nem jatinho, nem barcos. Por isso que o Supremo Tribunal Federal excluiu da cobrança do IPVA de quem é detentor de jatinho, helicóptero ou lanchas. Então, nós também estamos com uma PEC para corrigir essa distorção. Porém, excetuando as embarcações e aeronave que transporta passageiros ou transporta cargas. Seria só aquelas que teriam efeito mais assim recreativo. Tá? Perfeito, perfeito. João Alberto, pergunta aqui José Alencar de Santana. O que a mesa chama de imposto justo? Imposto justo é aquele que respeita os menos favorecidos. É aquele que tira de quem tem e não de quem não tem. É aquele que faz, através da arrecadação tributária, um instrumento de diminuição das desigualdades do país e não de eternização e manutenção dos problemas sociais que a gente vive em razão de cobrar demais de quem não pode pagar e isentar aquele que vai comprar sua lancha, seu iate e não paga imposto nenhum. Perfeito. Nakano, você definiria de que forma um imposto justo? Qual é o seu conceito de imposto justo? O imposto justo é aquele que, como bem foi falado, cobra-se mais de quem ganha mais. Ou seja, seria a teoria do Robin Hood. Quem ganha mais tem que pagar mais por uma questão óbvia, lógica. Agora, quem recebe menos tem que ser mais favorecido. E no Brasil, e como todos os países assim, mais desfavorecidos, como o México e outros países, acontece justamente ao contrário. Quem ganha mais, paga-se menos proporcionalmente a quem ganha menos. Os outros países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão e Europa, acontece justamente ao contrário. Lá, quem ganha mais, paga mais do que quem ganha menos. Então, é esse modelo de imposto justo que nós temos que perseguir todos que temos que lutar para conseguir chegar nessa meta, que eu acho o ideal. Tá? Perfeito. E depois, né, João Alberto, também conseguimos que o imposto arrecadado tenha uma destinação correta e não se perca nos desvãos da burocracia e de coisas piores ainda que a burocracia, e aí o dinheiro evapora e a gente que trabalha tanto e acaba não tendo qualquer benefício ou benefícios muito irrisórios. Aliás, aqui pergunta o Ademir da Luz, Bairro da Luz, exatamente uma questão que é política, né? Como vencer um Congresso Nacional majoritariamente composto por empresários, pelo empresariado, e com que olhos o governo federal vê essa questão dos impostos? Como atuar lá dentro do Congresso Nacional? Não é fácil, não. É muito difícil e precisa de atuação organizada de todos os trabalhadores, de todo o movimento sindical. Né? Você mencionou aí agora há pouco a questão do financiamento da educação e nós sabemos a luta
que nós temos travado no Congresso Nacional para conseguir os 10% do PIB para a educação, né? Que sofre o tempo todo com intervenções e com tentativas do governo de jogar para frente, de mitigar, de arrumar estratagemas de que o dinheiro público não chegue na escola pública e que esses 10% do PIB não sejam atingidos com a urgência necessária para fazer a revolução social que a gente precisa fazer nesse país. Perfeito. Já que falamos aqui em Congresso Nacional, eu recebi lá na agência hoje uma nota da nova Central Sindical informando o seguinte: confirmada para o dia 18 de setembro a realização de Comissão Geral sobre Terceirização. Como já falamos aqui N vezes, tem o PL 4.330 de um grande empresário, grande porque é poderoso, Sandro Mabel, que quer terceirizar tudo, estabelecer o capitalismo selvagem, legalizar o capitalismo selvagem. Então o movimento sindical já evitou diversas vezes, por pressão e na porrada muitas vezes, a votação na Comissão de Constituição e Justiça. E aí houve um recuo de certos setores do patronato lá representados e conseguimos essa comissão geral. O primeiro debate vai ser no dia 18, não haverá votação, tá? Haverá um debate. Parece que cada central sindical poderá indicar até 50 pessoas, informa aqui uma nota assinada pelo Zé Calixto Ramos, que preside a nova central e também preside a CNTI. A terceirização afeta o sindicato dos auditores fiscais ou afeta o pessoal dos especialistas escolares ou não? Sem dúvida. Terceirização é precarização, né? E a gente vive na educação, inclusive, não só a terceirização das atividades meio, como a terceirização das atividades fins, que são um grande problema, né? E isso acontece na educação infantil com uma frequência enorme, que são convênios que transferem para a iniciativa privada, os espaços públicos que transferem para a iniciativa privada, toda a gestão e todo o trabalho com as crianças que ali, justamente nos fundamentos de todo o processo educacional, estão entregues à iniciativa privada, a ONGs e a entidades que legalmente não deveriam estar cuidando dessa questão, porque a educação é um direito do cidadão e um dever do Estado. Ela não poderia jamais ser terceirizada. E a gente vive isso até na atividade meio, até na atividade fim, sem falar na atividade meio. A gente vê a terceirização da vigilância escolar, das merendas, a terceirização da limpeza, tudo que se pode terceirizar, os governos terceirizam. E para a gente é muito claro, terceirização é precarização, né? Há um rodízio de mão de obra, há um pagamento de salários irrisórios, há situações que vão parar na justiça porque as empresas não cumprem com as obrigações tributárias e fiscais e trabalhistas perante os funcionários e depois jogam a conta para o Estado pagar, o Estado com letra maiúscula, né? Estado, município, sim, pagar, né? E de repente o mesmo empresário larga a empresa aqui, vai para outro lugar e abre outra empresa com outro nome e continua fazendo as mesmas falcatruas. Isso é frequente e atinge diretamente a qualidade do serviço público na área da educação. Perfeito. Eu queria, antes de chamar uma reportagem, que é exatamente o vídeo do Sindifisco, mostrar o jornal dos sindicatos Metalúrgicos Guarulhos Região. A Assembleia no Sindicato inicia a campanha salarial. Dia 11, portanto, hoje, em nossa sede às 19 horas. Participe. Os trabalhadores vão se reunir para escolher, né, eleger a pauta de reivindicações, que será entregue na Fiesp, segunda-feira, se não me engano, dia 16, às 10 da manhã. Também mostra que a manifestação ocorrida no dia 30 de agosto, quando o sindicato paralisou lá cerca de 14 empresas para fortalecer a pauta trabalhista, que foi aprovada na Conclave de 2010, e também bater na questão da terceirização. Então o sindicato é um sindicato que tem massa na base e fez lá a devida mobilização. Mas antes da matéria, eu não queria perder a oportunidade, já que o João Alberto falou aqui das terceirizações, e repetir aqui, bater na tecla de um comentário que eu faço sempre aqui contra as ONGs. Eu não gosto de ONG. Eu faço ressalva às exceções. Eu entendo que elas fazem parte de um projeto político direitista de substituição do Estado. E agora mesmo que nós estamos tendo esse escândalo no Ministério do Trabalho, quem está fazendo a parte operacional da bandidagem?
é justamente uma ONG, uma OCIP, uma porcaria dessa. Então aí o Estado não cumpre seu papel. Por que o Estado não faz a tratativa direto com o sindicato? Já que o sindicato ele presta contas, ele faz a Assembleia de Previsão Orçamentária, a Assembleia de Prestação de Contas e vai fazer com uma ONG da vida, o sujeito tem helicóptero, tem carrão. Eles que se ele tiver isso ganhando dinheiro trabalhando, nenhum problema, o problema dele com a Receita Federal. Agora, roubando a população brasileira, isso é inaceitável. Então, até candidatos, certa candidata à presidência da República, cheia de ONG, cercada de ONGs, vão ficar ligados no movimento, porque esse povo não defende o interesse da nação brasileira, não defende o interesse de nós, povo brasileiro. Feito o meu sermão aqui, meu discurso, vamos lá a nossa reportagem mostrando o vídeo do Sindifisco, ok? Manifestação hoje, manifestação pacífica. Olá! Os auditores da Receita Federal estão muito preocupados com o sistema tributário e com a distribuição de renda no Brasil. O auditor fiscal da Receita Federal não é um cobrador de impostos, é um fiscal anti-sonegação. Quando apuramos patrimônios pessoais incompatíveis com a renda declarada, na verdade estamos combatendo a corrupção, os crimes de colarinho branco e o contrabando. Ninguém gosta de pagar impostos, mas são eles que permitem ao Estado providenciar serviços públicos de qualidade. Assim como você, eu também acho que o retorno pelo que pagamos é muito pequeno. E por isso fomos às ruas. Além do pouco retorno para o cidadão, a divisão da carga tributária é injusta e penaliza quem ganha menos. Como justificar que um trabalhador que recebe pouco mais de R$ 1.700 por mês pague imposto, enquanto um acionista de empresa que ganhou 500 mil no mesmo período não pague nada? Você acha que isso é justo? Você sabia que em 1995, quem ganhava 9 salários mínimos não pagava imposto de renda? E hoje, quem ganha 2 salários mínimos e meio já paga imposto. E o IPVA? Porque donos de barcos e aviões de luxo são isentos do imposto, enquanto todos nós que temos carro pagamos. Com certeza, isso é muito injusto. Os auditores querem contribuir para melhorar a vida de todos os brasileiros através de uma tributação mais justa e com mais retorno para todos. É por isso que estamos à frente da campanha Imposto Justo, que pretende conseguir o seu apoio e a sua assinatura para um projeto de apoio popular para corrigir a tabela do imposto de renda, aumentando as deduções para que você pague menos imposto. Também propomos cobrar IPVA de jatinhos e iates, e que todo o dinheiro arrecadado seja dirigido para financiar o transporte público. 95% da arrecadação extra por conta dessa medida viria da tributação de grandes empresários e acionistas. Se aprovadas, essas iniciativas representarão uma redistribuição de renda de quase 200 bilhões em 10 anos. Para isso acontecer, a gente precisa do seu apoio. Visite o site da campanha, assine e ajude a pressionar o Congresso a fazer um Brasil melhor. Imposto Justo. Assine para mudar. Manifestação hoje, manifestação pacífica. Muito bem, assistimos aí ao vídeo institucional do Sindifisco, muito bom, uma moça muito simpática, assim, fotogênica, né? Como se diz, e convincente, o texto muito convincente. Eu parabenizo o Sindifisco pelo material e digo ao Robson Gazola que acho que esse vídeo, viu, Robson, já é o vídeo bom de passar aqui na TV comunitária e também de postar nos sites. A gente faz o boletim eletrônico lá da agência sindical e a gente envia para 14 ou 15 mil endereços. Nós vamos anexar, viu, Nakano, no nosso boletim e pedir para as pessoas compartilharem, porque aí faz rede, né? A chamada rede, isso ajuda. Olha, o Nildo Nogueira, que sempre tem cadeira cativa aqui, porque sempre faz ponderações corretas, é sindicalista, sabe do que fala, ele diz aqui, Nakano, que você confirmasse. A maioria da população não sabe que fazendo uma reforma na sua residência, pode incorporar o valor da reforma no valor declarado do imposto de renda, desde que ele não coloque um valor excessivo e incompatível com a sua renda. Com isso, a pessoa vai atualizando o valor do imóvel, porque infelizmente a Receita Federal há muitos anos não faz a correção do valor dos imóveis. Procede o que diz aqui o Nildo? Procede o que o Nildo falou. São duas coisas como o valor do imóvel.
é a reforma que ele faz agregando valor ao seu patrimônio, que tem que ser incorporado. Mas ele precisaria guardar os documentos, né, que comprovem o quanto ele gastou e está dentro da sua disponibilidade financeira também. O que o projeto quer é que todo ano o imóvel tenha seu valor reajustado pelo IPCA, ou seja, não vai ficar, se passar 10 anos, ele vai ter uma atualização constante, tá, do seu imóvel. Isso é o que acontece na prática. E, independentemente dessa correção anual, ele poderia também agregar o valor se fizer uma reforma, um aprimoramento do seu imóvel. Perfeitamente. Perfeito. Eu lá em casa vou fazer um armário na sala. O armário pega uma parede grande, vou para botar meus livros, minhas bugigangas lá. Isso é considerado reforma ou não? Reforma num sentido estrutural, tá? Entendi. Ou se fizer um cômodo a mais, ou fazer um andar a mais, né? Alguma coisa assim que aprimora. Aí né? uma benfeitoria, no caso, trocar os azulejos, o piso, né? Isso dá um valor maior para o imóvel, né? Perfeito. Agora, os móveis são bem assim, transitórios, né? A não ser que seja um móvel fixo, né? Correto. Que não dê para mudar. Tá? Tudo que agrega o valor ao seu imóvel. Tá? Tá, já fiz uma consulta de graça aqui, então você já viu. Vamos aproveitar, né? Não é sempre que a gente pode dizer isso. Olha, eu queria perguntar aqui ao professor João Alberto sobre esse projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional e sancionado pela presidente Dilma, destinando 75% de um fundo do pré-sal para a educação e 25% para a saúde. Eu quero saber se vocês consideram que a lei terá efetividade ou será apenas uma lei a mais? Não, ela vai ser efetiva. Nós vamos lutar muito para implementá-la. Inclusive, a luta da educação era pelo 100% para a educação, né? Mas a gente reconhece que a saúde do país também precisa de cuidados e a gente não seria egoísta a ponto de ficar contra o projeto, né, que fez essa divisão. Mas certamente que a educação toda vai estar mobilizada para que não seja letra morta e para que realmente se cumpra aquilo que tem que ser cumprido. Né? Durante muito tempo, os governos conseguiram fraudar os limites constitucionais de aplicação na educação, né? Mas a gente, infelizmente, já chegou num ponto onde os entes estatais estão cumprindo aquilo que deveriam cumprir, né? As denúncias que eram frequentes de que estava sendo construída praça, estava sendo iluminada a rua, estava sendo desviado o dinheiro que deveria ser usado com manutenção e desenvolvimento do ensino, felizmente a cada dia são menores. A participação da população nos conselhos escolares, nos conselhos do Fundeb, né, tem trazido transparência nesse processo e a gente espera que quando for implementada essa nova forma de financiamento através do pré-sal, esses movimentos sociais e dos educadores continuem fazendo seu papel de fiscalizar e fazer cumprir aquilo que está na lei. Perfeito, Tacano, pode dizer. Eu gostaria de frisar uma coisa nessa parte do pré-sal que foi muito importante, porque o projeto original era só para dedicar uma parte do juro do pré-sal, tá? E com todo esse movimento popular, a Câmara colocou, além do juro, o principal. Foi para o Senado voltou só como juros, tá? Não o principal, e a Câmara votou unanimemente pela participação de todo o fundo, além do fundo, o juro também. Então, só através de cobrança, de muita pressão que a gente vai conseguir valer nossos direitos. É o povo na rua, né? Povo na rua. Na época da ditadura, a gente gritava nas passeadas, o povo na rua derruba a ditadura. Não era bem daquele jeito, mas havia uma dose de entusiasmo ali, mas o fato concreto é que a mobilização popular, principalmente organizada e através de instituições respeitáveis, é que acelera, né, o processo de mudanças. Eu queria dizer que nós estamos chegando praticamente ao final do programa e reafirmar aqui para quem nos assiste também, informar aos que sintonizaram agora, que nós estamos focando hoje o debate sobre um projeto de iniciativa popular lançado pelo Sindifisco, que eu gostaria de ver abraçado pelo conjunto do sindicalismo brasileiro, chamado Imposto Justo, Assine para Mudar. Tem aqui um site que eu vou repetir, www.impostojusto.org.br.
você entra e digita seu nome completo, a cidade, o estado e o título de eleitor. Caso você não saiba o título de eleitor, o título, qual é o número, o Nakano já indicou, o próprio programa que foi montado aqui do site te possibilita o acesso ao número do seu título de eleitor e você engrossará as fileiras dessa luta justíssima, urgente e necessária. Tem perguntas aqui um pouco genéricas, aqui... Antônio da Bela Vista, por que os mentores da campanha não convocam a marcha com as centrais para marcar posição contra os impostos injustos? Você acha, Nakano, que a questão dos impostos por si só acumula força política para gerar um movimento de massas com as centrais? No último movimento que esteve lá na Paulista, todas as centrais, nós também participamos lá com o caminhão de som e acompanhamos desde a Paulista até o final na Praça Roosevelt. Então, nós estamos engajados no movimento, sim, tá? Só que o movimento tem que ser gradativamente, tem que ser no crescente, e nós acreditamos, amanhã eu vou para Brasília conversar com o CNBB, tá? Então, nós estamos atacando em todas as frentes possíveis para disseminar o máximo possível essa campanha que a gente acha muito importante, tá? Agora, só para tentar finalizar uma coisa, essa campanha do Imposto Justo é uma parte só do nosso projeto da DS São Paulo. Por quê? Tem que também ter um controle desses gastos pela sociedade. Tá? Então, nós vamos implantar um observatório aqui em São Paulo também. Tá? Nós também queremos fazer um projeto de educação fiscal. Tá? Com o Imposto Justo, a educação fiscal e o controle social dos gastos, aí a gente consegue fechar a cidadania fiscal, digamos assim. Amarra as pontas da equação. Perfeitamente. Bom, eu queria agradecer muitíssimo o Rubens Nakano, que dirige a Delegacia Sindical do Sindifisco aqui no estado de São Paulo, e o João Alberto Rodrigues de Souza, que preside o Sinesp, Sindicato de Especialistas em Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo. Muitíssimo obrigado a presença de vocês. E finalizar aqui para falar de um assunto que não é diretamente sindical, mas tem a ver com nós trabalhadores, que hoje é dia 11 de setembro. Muitos se lembrarão do ataque às Torres Gêmeas, mas eu estou me referindo a 11 de setembro de 73, quando houve um golpe de Estado no Chile, patrocinado pelos Estados Unidos, derrubaram um dos maiores dirigentes e líderes da esquerda moderna, que era o Salvador Allende, médico por sinal, e se estabeleceu uma ditadura sanguinária, como poucas vezes se viu na história. O Palmério Doria, jornalista, me mandou, e eu estou aqui repetindo, uma fala do então embaixador americano Edward Corey, embaixador dos Estados Unidos em Santiago, em carta ao ex-presidente da República do Chile, Eduardo Frei. Diz assim: não permitiremos que chegue ao Chile um parafuso nem uma porca. Enquanto Allende permanecer no poder, faremos tudo ao nosso alcance para condenar o Chile e os chilenos às maiores privações e miséria. É assim que age o Império. É assim que age o Império que bombardeou o Iraque, que bombardeou a Síria, que bombardeou, aliás, a Líbia e que agora está tentando de tudo para bombardear a Síria sem apoio da ONU e confrontando a orientação da legislação internacional, confrontando o pacto que há entre as nações na Organização das Nações Unidas, na ONU. Portanto, eu gostaria de lembrar para dizer o seguinte, esse 11 de setembro nós não podemos esquecer e não podemos jamais esquecer que toda vez que há uma grande crise, uma desestabilização de governo, está o Império Yankee lá, com a CIA, com seus agentes, trabalhando contra os interesses populares. Eu dizendo isso, fazendo aqui uma homenagem à memória do grande Salvador Allende, saudado pelo Darcy Ribeiro como o maior homem da esquerda que ele conheceu. Tem um texto brilhante do Darcy Ribeiro sobre o Salvador Allende. Eu me despeço de todos que nos assistiram, desejando a todos uma boa noite e voltaremos aqui na quarta-feira que vem com um novo Câmara Aberta Sindical.